sou a Juliana. Eu sou o Paulo e eu faço parte do curso de jornalismo da UFRGS. E eu sou o Edson, sou coordenador do curso de produção audiovisual, cinema. Então, mais ou menos a primeira pergunta que eu queria te fazer é exatamente sobre isso. Qual a diferença entre, produção audiovisual e cinema? E por que os dois estão juntos no mesmo nome, no mesmo curso? Produção audiovisual é o que consta no catálogo do MEC, então, para a gente se manter dentro da legislação existente para os cursos que a gente chama de tecnológicos, né? Os cursos que têm essa característica são indicados pelo MEC, mas para a gente dar um título assim mais aberto para as pessoas entenderem o que possa ser, né? A gente colocou um asterisco ali, cinema, né? Para que as pessoas entendessem. Só para isso, não tem diferença. Cinema é um curso regulamentado, então, pelo MEC, e aí ele é um curso de graduação, um bacharelado, né? Que aí tem uma duração bem maior, são 4 anos, é mais ou menos como o jornalismo e a publicidade, então ele é muito mais extenso, né? E ao mesmo tempo ele tem muito mais disciplinas que são já originais da resolução do MEC, e ao mesmo tempo exige que a gente tenha equipamentos de cinema, tá? Filme, por exemplo, filme para gravação em filme, edição em filme e algumas coisas assim. Enquanto não tiver uma modernização disso lá nas regulamentações, porque praticamente todo cinema já passou por uma modificação, passou para o digital, né? O filme ainda é uma coisa legal de fazer e tudo, mas ele é extremamente caro e seria, digamos assim, para uma universidade privada seria praticamente impossível bancar isso. Se vocês olharem aí em todo o Brasil, não tem nenhum curso de cinema em universidade privada, só em pública, né? Por conta disso, de ter uma demanda de custos muito alta. E no caso da produção audiovisual, é aquilo que a gente pode fazer, digamos, na esquina da minha cidade, né? Eu tenho condições de comprar ou de locar equipamentos que têm um custo acessível e que eu posso fazer também dentro da mesma estética, produzir materiais audiovisuais, como filme, até curtas, até longas, se quiser, tá? Só que aí é uma demanda de cada um, né? Mas a teoria bate mais ou menos a mesma coisa, mas tem que se pensar sempre nessa questão do custo operacional. Desculpem o meu cachorro. Não, tudo bem, é fofinho. Então essa é a pequena diferença, tá, Ju? Não é uma coisa ruim, é uma coisa só que ele é mais concentrado, ele é mais... questões de as disciplinas num curso de cinema, elas são mais expandidas, né? Elas têm mais tempo, né? Tem várias, tipo, roteiro tem 4, 5 disciplinas de roteiro, de montagem, né? Então a gente ficou assim naquilo que o MEC determina para um curso tecnólogo e ao mesmo tempo a gente consegue ainda dar umas condições para os alunos dentro dessa lógica aí de prática e teoria, né? Em relação ao curso, tu disse que muitas vezes os equipamentos para fazer o curso e tudo mais podem ser um pouco caros. Então, o que tu diria para um aluno, uma pessoa que começar a fazer um curso de cinema ou audiovisual? O relativamente caro, né? O custo de operação de algumas coisas que você pretenda fazer isso profissionalmente tem um valor assim relativamente alto, mas é claro que tem possibilidades também que são muito legais assim para a gente desenvolver trabalhos que são excelentes, mas que caminho assim não no nível dos equipamentos profissionais, aqueles que o pessoal faz cinema mesmo, né?
câmeras sofisticadas de valores elevadíssimos, mas alguém que queira fazer cinema, começar a fazer, na verdade o curso vai propiciar esse start na carreira de alguém, tá? Digamos, ninguém vai sair um cineasta do curso, ele vai ter noções e algumas técnicas e algumas práticas para poder encarar um começo, tá? Porque esse é o maior problema do cinema, né? De ter um começo. Até porque no Rio Grande do Sul, apesar de muita coisa ser feita aqui em termos de locações e tal, a gente não tem uma indústria cinematográfica, né? Propriamente você vai ter que sair se você quiser ter um desenvolvimento. Ou você vai para baixo ou você vai para cima, né? Ou você vai para a Argentina, que é um grande centro de produção de audiovisual, ou você vai para o Rio e São Paulo, que é onde estão as principais produtoras, as empresas que fazem cinema. Então, de certa forma, a gente está preparando o aluno para esse pontapé inicial. Assim. Então, ou ele vai começar produzindo vídeos comerciais, vai produzir curta-metragem para participar de festivais e tal, e aí vai amadurecendo como profissional da área. Eu acho que isso é o que importa, né? Então, ter um lugar onde ele comece. Porque se vocês pensarem, alguns anos atrás era impossível pensar isso aqui na região, né? Tinha um pessoal que faz cinema, não, faz vídeo mais, né? O pessoal das escolas secundárias que são da região, tanto de Flores da Cunha quanto Carlos Barbosa, Garibaldi, esse pessoal tem uma produção. Então faltava um lugar onde eles pudessem ancorar assim, uma base, né? Até mesmo se eles quiserem seguir na atividade, na carreira, eles podem desenvolver isso mais adiante, mas já vão ter um caminho, já vão saber qual é o caminho que as coisas andam, né? Para que a gente possa ter uma carreira nessa área. É por isso que a gente tem essa... Então, assim, se você pegar lá 10 anos atrás, você não tinha um equipamento acessível que pudesse, tipo uma câmera 5D, né, que te proporciona a possibilidade de tu executar bons filmes, né, em HD, em Full HD, né, e que servem até para produção comercial, que vai para os veículos de comunicação, para as TVs, ou até mesmo para a produção mesmo de um documentário ou mesmo de um curto. Então isso está acessível, nossos alunos têm acesso a essas coisas. Exatamente. Então eles vão ver que é possível, tanto em termos de ter equipamentos de luz, mas e mais importante que ter o equipamento de luz é ter a teoria da luz sobre isso, né? Como que aplica isso. Porque ter só os equipamentos também não resolve. Aí você tem que saber como funcionam essas coisas. E é isso que a gente proporciona no curso. E a UX também proporciona não só para os alunos graduandos, mas também para quem está querendo começar. E isso é muito importante, que nem o festival de curtas ou... Como é que é o nome? Exatamente. Que antes era Cine Trash e depois passou para Festival de Curtas, né? Que não está sendo realizado por conta da pandemia. Mas é uma oportunidade para os alunos vivenciarem, né? Ter uma experiência dentro da universidade, da capacidade que a gente tem de absorvê-los e da capacidade que a gente tem técnica de poder ajudá-los, né? Nesse sentido. Então, eles vão experimentar. O festival, para quem não conhece, é uma experiência de uma madrugada, né? É um dia inteiro que as pessoas ficam dentro da UX com equipamentos para filmar e editar, né? E eles têm essa madrugada assim para realizar um curta-metragem que tem um tempo limite lá. Depois já é feito o julgamento em seguida, então todo mundo fica ligado 24 horas, assim, é muito legal. E a gente aí deixa toda a estrutura da instituição, não só dos laboratórios de comunicação, mas também todas as outras áreas da instituição. E além disso também tem a ligação interpessoal,
entre as pessoas da instituição e os alunos. Isso é muito importante. Isso é uma coisa legal do curso, né? Eu acho assim, a gente está meio afastado agora por conta da pandemia, né? Mas isso é um parênteses. Mas a ideia sempre desses cursos tecnológicos, eles são relativamente curtos, né? Em 2 anos você acaba praticamente. Mas é nos mantermos próximos, tanto professores quanto alunos, né? Se manter muito próximo. Essa proximidade ajuda muito no desenvolvimento do aluno. Os professores, a gente eles estão tendo formação, inclusive a gente já mandou o professor para fora fazer curso para que ele possa dar o melhor para os alunos, né? Coisas que a gente também está aprendendo junto com os alunos, porque antes não tinha nada por aqui, né? Nós não temos um grupo de professores que eram voltados exclusivamente para o cinema. A gente tem professores que eram voltados para a área da fotografia e que depois desenvolveram alguma coisa no sentido de produção cinematográfica ou de produção audiovisual e que agora estão ajudando os nossos alunos, né? Então isso é um caminho legal, assim, é uma troca muito boa de energias, né? O aluno e o professor. Muito obrigada. Então, o que tu acha que um profissional da área audiovisual, além de cinema, poderia fazer? Poderia trabalhar? O cinema seria a cereja do bolo, né? Mas todo mundo tem um começo e se vocês olharem o currículo dos cineastas, vocês vão ver que eles fizeram muita coisa assim, antes de produzir um longa ou até mesmo um curta-metragem mais sólido ou até mesmo um documentário que possa concorrer a prêmios internacionais, né? Então, assim, eu acho que o caminho bem tranquilo ainda é a produção audiovisual local, né? Que muita gente ainda pretende ficar um tempo na cidade ou na região, né? Então tem ainda um espaço para isso, né? Eu sempre digo que o aluno que é o dedicado, que é aquele cara que é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro da turma, ou que tem, além daquilo que ele faz na faculdade, ele vai buscar alternativas também como forma de pesquisa, de estudos e também de trabalho, ele acaba ganhando uma experiência extra, né? Ele vai muito além daquilo que a gente pensa, assim, porque tem atividades, é o que eu sempre falo, uma das coisas que se começa é na base, né? Você pode produzir um excelente filme de casamento, né? Ou você pode produzir um filme mediano de casamento, né? Então depende muito. Você vai se destacar e tem gente que ganha até muito dinheiro fazendo isso. Você vai se destacar se você tiver um diferencial em relação aos que os outros estão apresentando. Você tem que se apresentar de forma diferente. Então aí você vai para as teorias do cinema, vai para as teorias da fotografia e faz enquadramentos diferentes, conta uma história bem contada, com roteiro e tudo, e você acaba ganhando um mercado que antes poderia ser inacessível para essa atividade, né? Então tem isso. Algumas questões como em relação às novas tecnologias que nos facilitam, né? Eu sempre digo que a tecnologia ela nos ajuda, ela não é única, mas ela dá uma mão muito grande para os profissionais, né? Os novos, porque vocês já são quase que digitais, né? Então vocês já entram com um pouco mais de experiência nessa área aí para que vocês possam evoluir. Então, coisas que antes eram feitas pelo pessoal com filme, por exemplo, era uma coisa demorada, uma coisa que tinha uma produção industrial muito grande, você tinha que revelar, tinha que editar, copiar depois. Então era muita mão de obra, assim, claro, tem todo um glamour, toda uma coisa bacana com isso. Seria legal fazer cinema com filme, né?
Mas a gente tem que dar a mão para as novas tecnologias, ou seja, se eu resolver fazer um longa-metragem com um celular VGA, eu faço. Um indiano já fez isso, tá? Não é que eu vou inventar a roda, mas um indiano já produziu um longa-metragem feito com um celular VGA. Então, e também a distribuição, né? Antes você tinha canais muito fechados para distribuição dos seus materiais. Hoje você convoca uma live aí e mostra o seu curta-metragem que você fez sobre qualquer assunto que interesse a um determinado público. Então isso também ajuda, né, a desenvolver, principalmente as aptidões de cada um, os talentos de cada um nessa área. Então não basta só você ficar falando de tecnologia, você tem que usá-la, né? Ela está aí para isso. Então, Edson, pelo que tu disse, uma pessoa que vai trabalhar com cinema, ela precisa ser curiosa, estar aberta às novas tecnologias, mas, além disso, quais são as características que alguém que quer trabalhar com cinema precisa ter? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Essa frase do Einstein ainda vale para tudo, tá? Mas principalmente no cinema, a criatividade, o olhar, né, que tem muito a ver com a questão fotografia, né? As pessoas têm que ter um olhar atento para as coisas, descobrir novas possibilidades. Até mesmo, se vocês pensarem, se você assistisse televisão há 10 anos atrás e assistem televisão hoje, vocês vão ver que até Jornal Nacional já usa uma linguagem cinematográfica nas suas matérias mais longas, mais especiais, né? Nem tanto agora por conta da pandemia, mas a pandemia vai passar, né? As novelas da Globo a Globo passou a contratar diretor de fotografia, que era uma coisa que não tinha. Tinha, mas era um nome meio que para colocar no hall, tá? Porque não tinha... Eram ex-técnicos cinegrafistas que faziam esse trabalho. Hoje não, hoje você tem lá cineastas famosos que fazem consultoria, como o Edgar Moura, né, que trabalha lá na produção das imagens, das novelas. Então essa curiosidade que tu falaste é importante, né? Tem que ser curioso para qualquer atividade também, né? Mas no cinema muito mais, porque tu vai ter que assistir muito filme, tu vai ter que ler muito, tu vai ter que produzir muito texto, sabe? E principalmente produzir imagens, habituar o seu olho a essa produção de imagética que é super importante, é traduzir os seus textos em imagens, né? Essa é a grande característica que eu vejo assim que o pessoal da área de audiovisual precisa ter, né? De transformar esses textos que são os roteiros normalmente, ou transformar uma ideia, né? Usar a máxima lá do Glauber Rocha, que era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Ou seja, vai passar por diversos processos, diversas escolas para vocês pesquisarem, estudarem, reproduzirem, para depois criar um estilo próprio, né? Uma forma própria de produzir imagens e colocar ela em movimento no sentido de dar vazão para a tua criatividade, para as tuas ideias. E é muito importante ter conhecimento de todas as áreas, todos os passos. E o que tu diria para um aluno que ele sempre teve muito mais interesse em, sei lá, luz e câmera e menos interesse em roteiro? O que tu diria, tipo... Bom, um bom roteiro ajuda muito o sucesso de um filme, tá? Contar uma história é importantíssimo, trazer elementos novos, e o roteiro tem muito disso. Às vezes há o desprezo, assim, no sentido, entre aspas, tá? Das questões mais parece que estão mais à margem, mas o roteiro é início de tudo, né? Se você não tiver um bom roteiro, você não começa. Um bom roteiro
ele alavanca um filme, alavanca uma produção audiovisual, enquanto que um mau roteiro, ele acaba até destruindo aquela ideia que podia ser genial que você tinha. Então, nesse sentido específico aí do roteiro, a gente tem essa visão, assim. Então, é importante que o aluno tenha o desenvolvimento nessa área da escrita, né? Mas também o cara que escreve para audiovisual, ele tem que ter a noção de que aquilo tudo que ele está pensando no papel tem que ser transformado em imagens, né? Tem que ser mágico, tem que transformar aquilo numa ideia que as pessoas veem e ficam convencidas de que aquilo que ele escreveu, né, que ele pensou lá no papel, foi traduzido perfeitamente em imagens, som, né? Imagens e som, que é o que é a nossa base. E claro, tem várias outras atividades que se podem ser mais experimentadas, né, mais ampliadas, estudadas, né? Claro que cada uma dessas aí não vai ser fazendo o curso que a pessoa vai sair 100% sabendo disso, né? Então, as experiências que ele parte, né? E a universidade tem uma outra coisa legal que eu vejo, que são os intercâmbios, que o pessoal do cinema ainda não está aproveitando muito, tá? Mas a gente está tentando fazer alguns convênios com universidades que têm cursos de cinema, né? Tanto na Argentina, que é mais perto daqui, mais possível, né? Tanto na Europa, na Espanha, né? A gente está tentando ver uns convênios com universidades que tenham essas aptidões para a gente poder passar para os nossos alunos. Então, o projeto não, porque a gente já tem são 148 universidades no mundo inteiro que a gente tem convênio, né? Então isso é uma coisa que os alunos ainda não despertaram para fazer esse tipo de coisa, mas é uma coisa que é extremamente enriquecedora na vida de qualquer profissional. Edson, acho que muita gente vê o cinema principalmente como entretenimento, né? Mas a gente vive num país muito desigual e com vários problemas sociais, etc. Qual tu acha que é a importância do cinema para combater esses problemas? Acho que uma pessoa que é apaixonada por cinema, mas que ainda assim quer lutar por esses problemas sociais, acho que ela consegue fazer isso através do cinema? O que a gente vê, assim, é que o cinema sempre foi resistência, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil, né? O cinema sempre teve uma forma de lutar contra, no caso do Brasil, que tinha ditadura, na Argentina, que tinha ditadura, né? Nesses países mais radicais nesse sentido, havia sempre o cineasta que destoava desse discurso aí, né? E trazia novas perspectivas para a população. Muitos desses filmes eram exibidos escondidos, né? Coisas desse tipo, para que pudesse ter acesso. Então a gente vê que a relevância social do cinema é muito importante, né? Não só na produção de documentários, que os documentários atingem uma faixa de público mais específica, né? Uma faixa de público que não tem um volume tão grande quanto o cinema convencional, né? E aí você pega algumas questões que são relevantes na nossa atividade. A gente vê que o cinema ainda tem essa conotação de diversão, né? Então, se você pegar os maiores públicos do cinema nacional ou internacional, você vai ver que a diversão ainda é o número um, o entretenimento é a função número um do cinema. Mas como ele tem imagem e som, ele convence melhor, né? Então, quando você traz um assunto relevante da sociedade, você acaba produzindo uma discussão forte. Não, às vezes não tanto pelo filme em si sendo visto, mas pela geração de conteúdos paralelos, né? Então,
a Folha de São Paulo vai comentar o filme a 00h, no Rio Grande do Sul vai comentar o filme, aí a Rádio Caxias vai comentar o filme, então vai ter um envolvimento midiático muito grande que acaba também gerando discussões, programas são gerados, né, de televisão, programas de rádio, e tudo isso, e também suscita espaços nas mídias sociais, então isso é relevante no cinema, tem uma boa concepção social e poder traduzir isso de uma forma intensa que as pessoas não só assistam o filme, mas também se envolva por esses outros laços aí que são as mídias, né? Que vão acabar repercutindo o filme, a ideia do diretor e a fotografia e o roteiro e tudo mais. E o conteúdo, né? Que é o mais importante.